Então tá entrando o Fred Jogger agora e o Robson. Temos 18 participantes. Eu estava falando a respeito dos objetivos da reunião, que é alinhar com vocês, né, nossos mentores aqui do ecossistema de inovação, as atividades de mentoria que estão previstas para os próximos meses. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um momentinho. Peraí. Entrou mais o André agora. Então, essa daqui, pessoal, é a metodologia que o programa Startup Rio ela traz, né, para as mentorias. A mentoria ela não tem o papel de substituir, né, uma consultoria especializada. Se em algum momento essa demanda se encaminhar para esse sentido, vocês têm que deixar bem claro, né, que o papel de vocês não é de um consultor, de um coach, é realmente, né, ouvir a situação que o mentorado vai trazer e orientar e conversar e mostrar o caminho, assim, de acordo com a experiência profissional, com a experiência acadêmica, ou enfim, quem já também tiver empreendido. Basicamente é isso, o mentor ele vai colaborar com o seu conhecimento, com o seu network, vai facilitar esse processo, né? Não só de desenvolvimento da empresa, mas também de desenvolvimento do empreendedor. Vocês que têm mais experiência, quem já empreendeu principalmente, né, sabe como é o caminho, e eu acredito que, né, seja de muita valia para o mentorado, né, esse apoio. E a gente tem algumas premissas para poder organizar, né, esse processo todo, porque a gente teve aqui para Macaé 35 mentores, tirando os que foram aprovados como proponentes no Startup Rio, que dentro desse grupo que foi cadastrado na chamada, muitos, né, foram aprovados ali como proponentes. Então, no final, a gente ficou com um grupo bem grande e a gente, né, tem uma quantidade muito grande também de áreas de mentoria. Então, vai ser um trabalho bem colaborativo mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só conversar com a gente, pode mandar no grupo, pode mandar no privado. E aí, nós vamos colaborando juntos para construir todo esse processo, né? A partir do momento que a gente terminar essa reunião, eu vou enviar para vocês uma planilha, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês agora. E essa planilha, ela contém um resumo, né, de cada um de vocês, com base naquele formulário que foi preenchido no credenciamento. E aqui tem, né, as especialidades, as áreas de mentoria e a bio. Quando eu compartilhar esse documento, eu peço que cada um dê uma olhadinha no seu nome ali, né, na sua parte, veja se está tudo ok com as informações. Se tiver algo errado, podem corrigir, tá? Fiquem à vontade. Só respeitando mesmo aqui a questão da formatação, por gentileza. E aqui, isso é fundamental vocês entenderem, né? Caso alguém não entenda, eu vou fazer uma gravação, né, do passo a passo também e vou colocar lá no grupo, ou então podem falar comigo. Né? Vocês vão clicar no nome de vocês, tá? Por exemplo, aqui do Alan, e vai direcionar para uma aba aonde vocês vão poder colocar o dia da semana e o horário que vocês terão disponíveis, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente vai esclarecendo. Vou mostrar pelo do Cadu, que a gente já colocou os horários dele. Por exemplo. O Cadu ele tem disponível sempre às terças-feiras, às 11 horas. Então, ele colocou aqui. E aí, a startup, ela vai acessar também essa planilha, né? E ela vai fazer esse agendamento. A gente está combinando com o pessoal que eles têm que entrar em contato com vocês, eles têm que mandar ou um e-mail ou um WhatsApp, mas a gente também pede que vocês eventualmente entrem para dar uma olhadinha e conferir se de repente não houve alguma marcação, e, enfim, acabou passando batido, mas a gente vai acompanhar de perto, tá?
para que isso aconteça de forma eficaz. Se precisar desmarcar alguma coisa, também entre em contato com o empreendedor, tá? Isso é muito importante. Aqui tem o passo a passo, né? Como eu disse, né? Cada um vai na sua aba, atualiza as datas, dias e horários. Marina, Pois não, Marina, Basílio. só uma dúvida. Eu vi o Cadu, ele colocou 3 horários, mas têm alguma ideia? Eu sei que a questão da mentoria ela é voluntária, né? Mas vocês têm alguma ideia assim, de quantidade de horas ou do que seria interessante em termos de disponibilidade? Certo, excelente, Basílio, sua pergunta, né? No formulário de inscrição do credenciamento, a gente colocou uma estimativa de horas que cada um teria disponível, né? Então, foi de 3 a 5 horas que foi marcado. Aí, o que acontece? A gente sabe que as coisas mudam, então, assim, a pessoa às vezes marcou 5 horas, agora ela só vai poder 3 ou vai poder 2. Então, a gente pede, assim, para que vocês marquem esses horários, assim, 3, a gente vai pedir para marcar até daqui a um mês, né? Até o dia 24 de outubro. Então, assim, em um mês, pelo menos 3 né? 3 atendimentos, 3 mentorias. E aí pode variar de 45 minutos até 1 hora, não ultrapassando 1 hora. Mas eu acho que, assim, o mínimo possível seriam 3 atendimentos, né? Dentro de um mês. Mas quem puder mais horários, né? Fica à vontade, até 5 horas, ou até 5 atendimentos, ou mais, aí fica a critério de cada um. Mas a gente sabe também que pode ser que algumas pessoas não recebam agendamentos ali, né? Certo, os empreendedores vão marcar, a gente vai indicar, mas aí, por exemplo, ninguém te agendou. Não precisa ficar preocupado, porque a gente vai ter outras demandas além do Startup Rio para a mentoria, tá? Consegui te responder? Tá ok? Vou dar a palavra aqui para o Sim, Cadu, tranquilo. que ele levantou a mão. Cadu, você quer falar alguma Só um coisa? minutinho de novo, Marina, que tem um pessoal no grupo pedindo para autorizar a entrada, que Ah, entrou um pouquinho depois. tá bom, só um momentinho. Bom, enquanto a Marina autoriza, deixa eu falar primeiro boa tarde a todos. Agradeço aí pela participação, porque eu estou aqui com duplo chapéu, né? Eu estou pelo programa e como mentor também. Estou atuando como mentor e hoje à tarde, olhando essa planilha, eu fiquei com algumas dúvidas e conversando com a Marina, ela me explicou. Então, só repassar aqui, Marina, e eu acho que vale a pena, não que a gente queira estabelecer um padrão, mas eu coloquei 1 hora por semana. Toda semana escolhi um dia na semana, que foi terça-feira, 11 da manhã, disponibilizando ali 1 horinha. Eu acho que se cada um colocar também, né, nessa média de 1 hora por semana, eu acho que a gente fez uma conta, enfim, uma relação aí de demanda e oferta, e acho que ficaria interessante aí 1 hora por semana, de repente até no horário padrão, se vocês conseguirem, fica mais fácil para a gente conseguir atender a todos, né? E a página, quando você tem lá a página principal e se clica, né, tem um hiperlink, então tem um resumo dos mentores, foi criado um hiperlink que abre para uma nova aba, que é a página pessoal. E essa página, pelo que a Mariana me explicou, eu tinha que atualizar e eu mesmo colocar meus horários. Então, veio com uma caixinha dessa só, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, cliquei 3 vezes ali, falta colocar mais uma, né, da quarta semana, mas disponibilizei meus horários ali. E o que acontece? O empreendedor vai selecionar dentro da necessidade dele, ele vai analisar aquelas bios, então é interessante também que as bios estejam, é, que sinalizem, né, de forma bem clara qual é a área que vocês têm maior interesse e capacidade de apoiar. O empreendedor vai escolher, vai vir aqui na nossa página individual, vai selecionar e vai entrar em contato com a gente. Tá? Então, esse papel do contato fica pelo empreendedor e a gente deve receber isso por e-mail, não para a gente não ter que ficar olhando aqui toda hora, né, a planilha, ver se alguém se inscreveu ou não. Essa startup vai chegar, vai agendar ali, né, reservar a nossa agenda e entrar em contato por e-mail com alguma antecedência para a gente confirmar esse contato. Obviamente, isso também está na minha agenda antes, se ninguém tiver entrado em contato comigo antes da agenda, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa página, ver se, porventura, realmente está vazio ou se alguém que marcou e tentou entrar em contato não conseguiu. Mas eu acho que ficou bem simples, funcional,
né, essa solução proposta. E, óbvio, se alguém tiver mais alguma consideração, quiser acrescentar, fiquem à vontade aí, tá? A gente tá construindo isso, que eu acho que ficou bem interessante aí da forma que a Marina fez. Cadu, tem uma dúvida, o Alan. Foi ela. Boa noite. Boa noite. Aí, por exemplo, você marcou terça-feira, 6/10, 11 horas. Aí, às 11 horas, você entra no Zoom e fica aguardando alguém ou não? Se não tiver ninguém agendado, nem precisaria ficar esperando? Não, se não tiver ninguém agendado, não precisa. Inclusive, a gente quer esse agendamento antes e a orientação vai ser para que a startup nos envie o e-mail com o link para a reunião, para a gente também não ter que ficar criando a sala. Ela agenda a reunião, cria o link e a gente entra na reunião que ele agendar, tá? Nesse então. horário. Tá bom, então. Tá? Obrigado. Eu falei de dar uma checada, porque eu sei que terça-feira, 11 horas, eu coloquei minha agenda lá. Então, se ninguém entrou em contato comigo, eu eventualmente posso dar uma olhada, ver se por acaso tem algum erro ou se ninguém realmente entrou em contato. Porque isso pode acontecer, tá? A gente está disponibilizando a agenda. Eu estou, por exemplo, tratando de um tema aqui que às vezes ninguém naquela semana teve, né, alguma dúvida ou tem interesse de ter essa mentoria. Então, pode ser aí que os horários fiquem vazios mesmo. Entendi. Obrigado. Uma outra dúvida, boa noite. Rafael falando aqui. Eu queria saber até quando que o empreendedor ele pode marcar um horário com a gente, por exemplo. Vamos pegar o seu caso, que está marcado às 11 da manhã. Você entendeu que, por exemplo, até às 9 da manhã daquele mesmo dia você não teria ninguém para atender, mas de repente alguém marca às 10 da manhã, né? E aí, como é que fica? Porque de repente... Excelente. Ótima pergunta. Hoje a gente foi estressando isso, eu cheguei a comentar, seria legal que fosse com 3 dias antes. No final, acho que 3 dias antes já é exagero, mas um dia antes, acho que é o mínimo para a gente se programar, né? Então, estou com a agenda bloqueada ali, o cara, ou 1, 2 dias, aí a gente pode discutir, tá? Acho que está aberto, essa é uma pergunta boa para a gente fechar. Mais cedo eu falei 3 horas, pensando agora já acho 3 dias. Pensando agora, acho que às vezes 3 dias é muita coisa. O que seria adequado, né? 1 dia, 2 dias, mas acho que tem que definir isso sim. Você teve alguma sugestão em relação a isso, Marina? Eu cheguei a pensar em pelo menos 24 horas, né, de antecedência, porque a pessoa já vai ter aquele horário reservado, aí com até 24 horas tem uma confirmação se realmente vai ter ou não ter a mentoria. E até interessante que você tocou nesse assunto, Alan, a respeito da plataforma. Isso fica muito livre, tá? Se, por exemplo, o mentor, eu vou falar o Glauco, que é o Glauco que eu conheço, ele tem acesso a uma plataforma, acho que o Teams, né? E aí, assim, tem mais gente querendo entrar. Aí ele tem acesso ao Teams, então ele mesmo pode criar. Então, se a pessoa se o mentor tiver esse acesso mais facilitado a alguma plataforma, também pode ficar à vontade para criar. Ou se de repente, estou com muito problema na conexão, quer fazer até pelo WhatsApp, vocês fiquem à vontade, contanto que realmente atinge ali os objetivos esperados. E aí, nesse sentido, eu vou aqui apresentar... Rapidinho, Marina. Ainda, Basílio, falando aqui, mais uma dúvida ainda em cima dessa questão da agenda. Esse horário aí que o Cadu colocou, ele colocou com datas específicas. E aí, como é que fica isso aí? Ele vai ter que ficar entrando e colocando... Então, a gente pede assim para projetar um mês, né? A gente vai começar as atividades a partir dessa segunda-feira, então coloque aí os seus horários dentro dos próximos 30 dias. Então, dessa forma, a gente vai renovando a cada mês de acordo com a disponibilidade. Se a disponibilidade mudar, você vai lá e altera os seus horários. Eu tinha pensado dessa forma, mas se alguém tiver... Você vai colocar os dias e os horários. Não só os horários, né? Você vai escolher lá qual dia da semana você disponibiliza aquele horário. Exatamente. Nessa parte aqui você coloca o dia, né? E aí pode ser uma terça, na outra semana na quinta, na outra semana na segunda, não tem problema, não precisa ser... É uma sugestão que o Cadu deu para otimizar melhor a agenda dele, mas isso aí fica a critério de vocês. E outra, Basília, assim, vou marcar uma reunião na próxima terça-feira, não vou ter agenda. Eu venho aqui e tiro, sem problemas, já que não tem ninguém. Se tiver alguém marcado, eu posso entrar em contato também, tentar reagendar, marcar um outro horário. Isso fica muito tranquilo. Só antes de passar, Marina, vamos validar com todo mundo, então, se todo mundo está concordando aí com esse prazo de 24 horas, com a ferramenta, né? E com a estratégia de ser
a startup que vem com o link da conversa. Eu digo isso porque alguns, muitas vezes, não gostam de usar o Zoom ou não gostam de usar outra coisa, não sei, eventualmente alguém tem algumas restrições, mas isso também, de certa forma, pode ser tratado individualmente, caso a caso. Mas vamos validar só aí com todo mundo, se alguém tiver algo contra ou uma outra sugestão, acho que é o momento agora de falar para a gente avançar. E outro ponto, só antes, né, para a gente validar também, no início eu tinha sugerido que a mentoria fosse casada, se a gente identificasse a startup que tem, né, determinada necessidade com o mentor que tem alguma especialidade e casasse a gente fizesse esse match. E depois eu fui convencido pela equipe e achei realmente muito melhor dessa forma, onde a gente disponibiliza os horários e eles vão lá e marcam. Mas, assim, é um outro assunto também que a gente pensou, planejou, e esse foi o melhor modelo que a gente encontrou. E acho que era interessante a gente validar isso, já que a gente está construindo isso junto. Eu tenho algumas perguntas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem 3 perguntas aqui. Desculpe se é uma pergunta repetida. As empresas do projeto do Startup Macaé estão nesse bolo também ou só do Startup Rio? Nessa chamada do startup, nessa chamada que a gente fez para os mentores, ela foi uma chamada para o ecossistema, né? Então, o Startup Rio é uma das iniciativas que entraram, né, nesse ano de 2020 aqui para o ecossistema de inovação de Macaé. Mas em breve a gente vai ter um outro projeto grande, assim, né, com um volume muito alto de projetos que também vão demandar mentorias. Então, se você não for agendado, por exemplo, no Startup Rio, terão outras startups que vão ser acompanhadas aqui por nós e que vocês vão poder mentorar. Mas essa reunião hoje, especificamente, é para tratar da mentoria no Startup Rio. Essa planilha que eu estou mostrando aqui, ela é para o Startup Rio. Tá bom. Uma outra pergunta. Muita gente não conhece os mentores, nem nós conhecemos as startups. Eu lembro que no programa anterior eu passava de sala em sala, pessoal, estou aqui, disponível lá embaixo, não me abandone, enfim. Muitas das vezes você precisa ir lá buscar o cara, entendeu? Para ele lembrar de você e parar de você. Eu pelo menos fazia isso, mas ele também fazia um pouco, né, de passar de sala em sala e lembrar os caras. Vai haver algum mecanismo? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa parecida para motivar os caras a buscar os mentores, enfim, sair um pouco da zona de conforto, tá? E outra coisa é a seguinte: se numa primeira mentoria a gente imaginar que precisa de uma quantidade de horas maior e uma sequência de dias, por exemplo, eu tenho que fazer lá um programa de mentoria às vezes de 8 horas com ele para elaborar alguma coisa lá, ajudar em alguma coisa, enfim, não importa o que. Aí eu vou lá preencher a planilha, ou ele vai preencher a planilha com as datas combinadas comigo, horário, e aí praticamente fecha a minha agenda, se for assim 8 horas, por exemplo, de um mês. É isso. Sim. Fica a seu critério, né? Se você tudo bem. tiver interesse assim, de fazer um acompanhamento assim, mais profundo... Não, às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Entendeu? Glauco, só complementando a resposta da Marina, eu tive uma experiência recente como mentor de um programa da Copead, e uma das equipes, assim, a relação estava muito legal, acho que é de cada um, assim, quer disponibilizar mais horas, pô, não tem problema nenhum, assim, quanto mais vocês tiverem capacidade de atender, melhor. Mas chegou um momento que ele já estava me sugando muito, assim, o número de encontros e a demanda, né, de determinada equipe ficou excessiva, e para mim eu fiquei um pouco... eu achei um pouco indelicada a forma com que eu ia dar uma travada nisso, né? Então, acho que desde o princípio a gente definir nessa carga horária, dizer lá que a reunião é de 1 hora, enfim, que eu tenho uma agenda dessa, e aí você pode negociar se você tiver disponibilidade de dar mais, mas esse cuidado que a gente tem que ter ao começar o quanto a gente se compromete, né, com eles, assim, e deixar claro que a gente tem um escopo limitado de capacidade de atendimento, enfim. E muitas vezes eles vão ter demandas que estão muito mais para uma consultoria do que propriamente para uma mentoria, então a gente tem que saber dosar aí também. Então, eu dou esse alerta para todo mundo, quando começar essa relação, né, com a startup, deixar claro, né, o objetivo e o objeto da mentoria.
Ok. Glauco, é porque você também entrou um pouquinho atrasado depois, aí eu já tinha passado o início da planilha. Vou te mostrar aqui novamente, tá? Aqui tem todos aqueles dados que vocês informaram no credenciamento, né? Nessa primeira aba, é o resumo dos mentores. O seu tá aqui, ó. Aí você vai clicar e vai te direcionar para a sua aba. E aí aqui você vai colocar o seu dia da semana e o seu horário disponível. Se você conseguir disponibilizar 4 horários, né, para os próximos 30 dias, tá ótimo. Se conseguir só 3, também não tem problema. Tá? Fica a seu critério. E você perguntou sobre conhecer as startups. A gente colocou aqui uma aba também, onde tem uma descrição, né, de cada uma, né, o nome do proponente e o nome do projeto. Eles vão colocar o nomezinho lá na aba de vocês, aí vocês vêm nessa segunda aba aqui e conhecem já um pouco para chegar, né, pelo menos sabendo mais ou menos do que se trata. Mas pegando também o gancho do que o Cadu falou, eu tenho uma preocupação que é do pessoal abusar mesmo, assim, né? Porque muitos confundem a mentoria com uma consultoria especializada, com uma coisa do tipo. E, assim, esse acompanhamento mais contínuo que você tá, né, sugerindo, eu acho que lá no Startup Macaé, que era algo que era dividido, né, era um pouco mais pontual, aí sim, mas talvez aqui não seja o caso, assim. Se você realmente tiver alguma ali que você te chame os olhos, né, te salte os olhos, aí tudo bem, mas compartilha aí essa bênção com a maior parte de pessoas possível. E também, assim, pessoal, a bio de vocês é o que vai chamar o empreendedor, né? A gente vai fazer uma conexão, vai sugerir alguns nomes, né? Eu já reli essa planilha, acho que eu já conheço vocês melhor do que a mim mesma, então eu vou estar sempre indicando, as meninas também indicando, né? Para tentar aproveitar a totalidade desse banco, porque são muitos profissionais e a intenção é que todos participem. Então, para deixar isso claro. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa na bio ou tiver alguma coisa errada, tá? Fiquem à vontade para modificar lá. E só para contextualizar também, a gente já está conversando com as startups que estão participando do Startup Rio, né? A gente já está fazendo essas conversas individuais. E aí a gente já está pedindo para eles também não fazer um pitch, porque eles não estão com o negócio totalmente formado, nem nada do tipo, mas para tentar fazer uma apresentação mais enxuta da ideia deles, para aproveitar ao máximo o tempo aí de mentoria e conseguir passar para vocês logo a ideia central e tal, e vocês já seguirem com os pontos mais específicos. Obrigada, Clara. E aí, né, só para a gente finalizar, o último ponto, sempre após as mentorias, vocês vão precisar preencher um formuláriozinho bem simples, né, com o nome da startup, o nome dos participantes da startup, a data do encontro, o tema da mentoria, e aí algumas perguntas sobre o conteúdo do encontro, né? Se ela estava aberta a orientações, se atingiu o objetivo de acordo com a startup, e aí os próximos passos, se ela marcou ou vai marcar um novo encontro com você, ou se você recomenda uma outra mentoria ou mentor. Aí, se você tiver alguma recomendação, você pode colocar a resposta aqui e também deixar alguma sugestão ou comentário. É muito importante, pessoal, responder esse formulário para a gente conseguir fazer o acompanhamento, né? E tá, assim, direcionando para outros mentores, enfim, ou então remarcando com vocês. Acho que é fundamental isso, tá? Peço a ajuda de todo mundo. Quem tiver dúvida, qualquer coisa pode mandar, tá lá no grupo, que a gente tenta resolver. E basicamente era isso que eu queria trazer. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que essa planilha está bem extensa, então pode gerar alguma confusão, mas eu vou mandar também no grupo um passo a passo de como preencher com vídeo e acredito que não vai ter nenhum problema não, tá bom? Eu tenho só uma pergunta, Jane falando. Oi, Essa avaliação, ela vai vir após a gente fazer o trabalho com a equipe, com a startup? Eu não entendia isso. Como é que eu vou chegar nessa avaliação? Isso. Quando acabar o encontro, você já pode preencher ali com a cabeça ainda
fresca ali do encontro, ou se você quiser preencher também no final do dia, fica à vontade. Mas é bem Tá, mas ela vai estar onde? A gente vai enviar, vai estar lá naquele, quer ver? Naquela aba ali, ó. Ai, meu Deus. Ih, fechei. Perdão. Eu tinha perguntado até aqui no grupo, Marina, eu não sei se dá para a gente colocar um link na descrição do grupo. Se der, a gente coloca esses 2 arquivos lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Ficaria Dá para fácil. colocar link, sim. Dá para botar lá? Que aí acho que seria ideal, né? E também na planilha, ela vai estar disponível na terceira aba da planilha, que é o passo a passo, tá. Para o Entendi. agendamento. O mentorado não ficou link. O mentorado também vai preencher um formulário semelhante sobre a mentoria. E assim, só destacando, né, eles falam muito, eles, né, prezam muito pela questão ética, pela questão mesmo profissional, né? O Startup Rio, eles são um programa de empreendedorismo que vê muito, valoriza muito o propósito, valoriza muito a intenção. Então, assim, eles avaliam, perguntam para a startup se o mentor foi ético e tudo mais. Mas isso aqui é de praxe, a gente conhece vocês, né? Teve por isso que foi aquele credenciamento, aquela checagem toda, para a gente fechar um time mesmo de pessoas muito comprometidas, né? De pessoas muito sérias e renomadas. Então, a gente também, se tiver qualquer problema, se acontecer alguma situação, né, na mentoria que vocês fiquem incomodados, traz para a gente, para isso também entrar na avaliação da startup. Assim como eles avaliam a ética de vocês, assim vocês também têm que avaliar se a postura da startup é correta e, enfim, dos empreendedores. Se eles estão com esse propósito, tá bom? Lembrando que o programa de Startup Rio, ele prevê o investimento de até R$60 mil nas startups que passarem para a segunda fase. Então, a gente tem 170 nessa primeira fase e na segunda fase serão 100. Então, para a gente sair de 170 para selecionar as 100, esse feedback, esse registro, esse material, sem dúvida, vai ser o que vai nos ajudar a auxiliar. Então, esse contato com os mentores, também com os agentes de inovação, isso vai ajudar, né, no processo de seleção. Quem vai fazer é o pessoal do Startup Rio, mas com base nessa interação com a gente, que se dará através dessa análise desse material que a gente vai disponibilizar a partir das mentorias. Perfeito, Cadu. E em relação também à postura das startups, como o Glauco falou, que ele tinha que, né, procurar, aqui a gente quer que eles procurem vocês, né? O compromisso de buscar a mentoria, de buscar essa capacitação tem que vir deles. Se a pessoa marcar, não avisar, não comparecer, isso tudo vocês podem informar ali no formulário, na parte final aqui, sobre sugestões e comentários a respeito da percepção que vocês tiveram realmente, né, desses empreendedores. Isso é muito importante. Eu, particularmente, acho que era isso. Só isso tudo. Então, é abrir para dúvidas. A gente vai se caminhando no fim aqui do tempo. Tá, eu tenho uma dúvida aqui. Eu acho que em algum momento nesse processo de inscrição, eu acho que a gente colocou em que áreas a gente teria mais afinidade em colaborar, em fazer mentoria. Eu acho que sim, né? E aí, assim, o pessoal tem acesso, né, obviamente, né, a essa classificação, essa distribuição aí de mentores por áreas, né? Eu estou fazendo essa pergunta. Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei como é que isso vai se dar, porque aí eu conheço alguns aqui, né? Mas de ter trabalhado assim e acompanhado mentoria, eu conheço bastante o Glauco, né? Porque a gente foi da primeira versão lá em 2019, né? Do Startup Macaé. E é interessante, a gente até chegou a acompanhar algumas startups juntos, né? Eu e ele, pelo menos 2. E isso foi interessante porque, às vezes, algumas startups me procuravam e, aí, dependendo do tipo de situação ou dificuldade que a startup tinha, eu já falava de cara, olha, procura o Glauco, porque ele que precisa da orientação. Não, isso é interessante, porque eles, assim, da experiência que eu tive lá em 2019, às vezes alguns não sabiam exatamente a quem procurar. É óbvio que depois, do meio para a parte final do programa, todo mundo já se conhecia bem, né? Mas no início rolava um certo desconhecimento. Quem eu posso procurar para esse tipo de problema aqui que eu estou tendo?
entendeu? E eu não sei como é que, assim, eles têm acesso a isso, vocês vão ter uma listinha e tá tudo lá bem... Eu vou compartilhar de novo aqui, dá licença. É. Aqui, Basílio, tem todas essas informações, né? Que são as áreas de mentoria, tá? A especialidade de vocês, as áreas de mentoria estão nessa coluna aqui, tá? Mas também, se de repente, eu consigo orientar em outra área também ali. Quiser alterar, quiser acrescentar, pode acrescentar, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que a gente também vai fazer essa ponte, né? De identificar, né, nós que somos agentes de inovação, que fazemos o acompanhamento das startups, identificar as necessidades ali e falar, olha, poxa, o Basílio, ele, né, é o cara da tecnologia, vai te auxiliar legal aí com o seu protótipo, enfim. O Glauco já é o cara do modelo de negócio, a gente tem esse papel também, né? E para isso a gente está querendo cada vez mais conhecer melhor vocês, né? Eu acho que eu conheci porque eu já li tantas essas bios aqui. Então, pelo que está na bio aqui, eu já tenho falado, né, de alguns, enfim. Mas é o que eu disse no início da reunião. Se vocês sentirem que na bio não está interessante, quer fazer uma bio melhor ali com mais riqueza de detalhes, enfim, para atrair ali a galera, eu acho que é interessante sim. Porque eu fiz algumas edições, né, do que vocês preencheram no formulário para poder ficar padrão. Mas aí eu dou essa liberdade para vocês modificarem e... Mas isso você está falando, desculpa, a edição que você falou para ficar padrão, foi na parte nessa coluna aí de bio ou foi na de mentoria? Foi na de bio, foi só na de bio. Mas essa de mentoria foi a gente que criou ou isso aí estava dentro de algum conjunto? Vocês responderam no formulário, a gente tinha disponibilizado, né? Ah, tem uma lista lá com um monte, a gente marcou. Beleza. Foi essa lista tranquilo. aqui, ó. Tranquilo. Tem vários, né? Acho que, se eu não me engano, foram 50 áreas que a gente botou no formulário. E aí... Beleza. Tá? Eu sugiro dar uma fuçada na planilha, né? De ponta a ponta para entender como é que funciona. Se não conseguir, aí tira as dúvidas lá no grupo e a gente vai encaminhando. Tá? Esses slides, eles vão estar juntos? Não, isso aqui é uma apresentação. Eu posso compartilhar, sim. É uma apresentação, mas aqui estão os mentores que também tiveram projetos aprovados para o Startup Rio. Então, é um pouquinho diferente da planilha. A planilha tá a galera que... os outros 35 que foram... Não, a minha curiosidade foi só por causa dessa área. Eu não lembro exatamente o que eu preenchi. Vou te mostrar aqui. Eu vou enviar esse link agora no grupo, tá? Não se preocupem. Eu peço, assim, um pouco de urgência para quem já puder hoje ou amanhã colocar ali as suas datas e os seus horários disponíveis, para que a gente possa compartilhar isso quanto antes com os empreendedores, para já iniciar isso na segunda-feira. Aí eu conto muito com a ajuda de vocês. E, novamente, se tiverem dúvidas, não estou conseguindo fazer pelo celular, não estou com o computador, manda para mim no privado que eu coloco aqui. Mas é legal que vocês aprendam a mexer nessa planilha, porque vai ser a base de todo o trabalho daqui em diante, tá bom? Marina. Pois não? Eu fico com uma dúvida agora, como vai ser online? Não teria problema se marcarmos à noite, o horário livre? Não tem problema. Você pode marcar até domingo, sábado e domingo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Alguém mais tem dúvida? A gente tá indo, faltando 2 minutinhos, mas daria para responder algo mais. Marina, Daniel aqui. Pois não, uma dúvida rapidinha. Tem algum lugar que todos os mentores, além do Zap, estejam, ou todos os empreendedores, um grupo do LinkedIn, sei lá, alguma coisa assim? Como é que vocês gerenciam isso numa ideia de rede? De mentores com os proponentes, não, né? A gente tem um grupo da turma aqui, né? São 19 proponentes, membros da equipe, e tem esse outro grupo que é o grupo só dos mentores. Mas a gente tem a possibilidade, assim, se, por exemplo, alguém fizer uma provocação, acho que poderia fazer um evento de integração, eu acho super legal. Acho que é válido, sim, né? E podemos construir isso juntos. Eu acho que seria bem interessante, sim, fazer essa conexão. Mas até então ainda não temos. Obrigado. Por nada. Alguém mais?
pessoal que entrou depois não precisa se preocupar que a gente vai disponibilizar a gravação, tá? E o passo a passo também para esses agendamentos vai ser colocado lá no grupo. Alguém quer falar mais alguma coisa? O acesso... Olá. O acesso, Marina, você vai mandar o link, né, para que a gente possa manter esses acessos naturais, normais, ao longo do tempo? Sim, a gente sempre esse link? Sim, sempre nessa planilha. Essa planilha vai orientar todo o processo de mentoria. Ela tá no Drive? Eu vou enviar no grupo e o acesso dela é aberto. Tá. Não tem necessidade de você estar logado no Drive. Okay. Ela é compartilhada com todos que tem o link. Tá bom? Tá já, então. Tá bom. Então tá.